quero compartilhar com os irmãos rapidamente, quero ser bem breve, já vou terminar, porque é prática aquilo que o Senhor quer da gente. Creio que nós temos ouvido muito daquilo que o Senhor quer de nós, mas falta no nosso coração a praticidade, uma demonstração daquilo que nós estamos ouvindo há tantos anos, que é a demonstração de amar a Deus acima de todas as coisas, a base da vida cristã. Por isso, a nossa missão ali começa o seguinte: o nosso amor por Deus, porque é a base. Se não tiver amor, não tem visão. Se não tiver amor, não tem evangelismo. Se não tiver amor, não tem ministério. Se não tiver amor, não tem oração. Se não tiver amor, não tem leitura da Bíblia. Se não tiver amor, não vem à igreja. Se não tiver amor, não assume ministério. Se não tiver amor, não tem compromisso. Então, quando nós começamos a nossa missão, o nosso amor por Deus é o ponto de partida. E nós temos trabalhado, juntamente com o pastor Itiel, alguns grupos, alguns pastores, temos estudado um livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, e realmente o negócio é brabo, né, pastor Itiel? Nós estamos apanhando muito, e ele diz, estamos apanhando com amor, mas dói, não é? Mas dói. E hoje à tarde foi algo tremendo, quando estávamos estudando algumas coisas, e eu vejo como Deus está no controle de todas as coisas. Bem antes de conhecer esse livro, muito antes, nós sempre valorizamos amar a Deus acima de todas as coisas. E é exatamente isso, nosso amor por Deus nos dará a visão para buscarmos a união e o crescimento. E o texto, Marcos, capítulo 12, versos 30 a 35, diz assim a Bíblia, palavra de Deus: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. Em verdade, o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Muito interessante, gosto muito desse texto. Gosto muito quando começamos a orar, pedindo ao Senhor a direção sobre a missão, sobre a visão da igreja, e veio exatamente esse texto. Poderíamos ter usado outros textos, que em Mateus também fala exatamente sobre isso, mas esse texto me chamou muita atenção por algumas coisas que quero compartilhar com os irmãos. A respeito do escriba, ele sabia, ele elogiou a Jesus. Muito bom, mestre, é isso aí. Olha, o Senhor é sábio. Verdadeiramente temos que amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a gente mesmo. É como se ele pudesse dizer o seguinte: Senhor, o Senhor é sábio, o Senhor é tremendo, parabéns pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Mas lá no versículo 34, vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, também Jesus reconheceu e disse: você não está longe do reino de Deus. Querido, essa frase me chamou muita atenção, é por isso que eu deixei, nós nos baseamos nesse texto, porque nós precisamos viver o reino de Deus. Não estar próximo, não somente conhecer, mas precisamos estar no reino de Deus, estar envolvido no reino de Deus, estar envolvido num relacionamento, num amor profundo com o Senhor. Algo que nós temos trabalhado, algo que nós temos buscado, algo que não é sacrifício, mas é privilégio, quando nós buscamos a conhecer mais o Senhor, como nós buscamos mais a reconhecer a grandiosidade do seu amor por nós. E algumas coisas eu quero compartilhar com os amados irmãos, que a primeira delas, quero me basear somente nisso hoje, é o amor a Deus. Qual o nível do seu amor a Deus? Quais são as suas demonstrações do seu amor a Deus? O que você tem renunciado, o seu próprio eu, o seu próprio ego, por revelar amar a Deus acima de todas as coisas,
Amar mais que a esposa, amar mais que os filhos, amar mais que mãe, amar mais que pai, amar mais que trabalho, amar mais que a nossa casa, amar mais que o carro, amar mais que os nossos bichinhos de intimações, amar mais. Como está sendo o nosso amor por Deus? Como tem sido a nossa busca, a nossa necessidade? Deus, meus amados, Ele nos ama. Deus Ele toma a iniciativa de procurar estabelecer um relacionamento de amor conosco. No entanto, esse relacionamento não é uma rua de mão única. Deus quer que você o conheça e o adore, mas acima de tudo, Ele quer o seu amor. Há uma expressão que eu sempre uso para a igreja, quando as pessoas usam e falam assim: eu amo a minha igreja. É muito fácil dizer eu amo a minha igreja, mas não se compromete, não ora, não dizima, não vem aos cultos, não evangeliza, não testemunha. Um amor falso, um amor hipócrita, um amor sujo misturado com os sentimentos do mundo, um amor que não produz, um amor que não há crescimento, enfim. Mas quando nós reconhecemos que nós somos a igreja, é diferente, porque nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Jesus, é Ele quem habita em nós. E nós muitas vezes celebramos, adoramos, regozijamos na presença do Senhor, porque Ele nos ama, mas não é uma rua de mão única. Deus quer que nós o conheçamos, que nós o adoramos, mas acima de tudo, Ele quer o meu amor, o seu amor por Ele. A forma que Ele demonstrou na cruz é uma forma de que Ele realmente nos ama, nos amou. A forma que Ele demonstrou na cruz é uma demonstração de que o amor dEle é um amor verdadeiro, um amor que transforma, um amor que restaura, um amor que traz vida, um amor que envolve, um amor que revela coisas tremendas, coisas infinitamente muito mais que o Senhor pode revelar. E como tem sido o nosso amor, como tem sido a nossa demonstração, como a nossa missão, nosso amor por Deus. Talvez não dá ainda para a gente dar outro passo, talvez ainda muitos não conseguem sair dessa área ainda, porque não ama verdadeiramente a Jesus, não ama verdadeiramente a Deus. E quem não ama a Deus não evangeliza, não fala do amor do Senhor. Ele não se coloca à disposição de Deus, ele não é um discípulo, ele não discipula, ele não obedece. E quando nós precisamos, meus amados, buscar a direção de Deus, porque amar é obedecer, amar é reconhecer: Senhor, eu te amo, e o Senhor me pede para fazer algo, e então eu faço porque eu faço por amor, porque eu amo ao Senhor. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, esse texto também é muito maravilhoso, são palavras do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quais são os mandamentos? É por isso que quando nós demonstramos que amamos a Deus, nós amamos a sua palavra, nós obedecemos a sua ordem, porque amar é obedecer. E o texto diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vocês obedecerão os meus mandamentos. A pessoa não pode crer em Deus se não o amar, e não pode amá-lo sem conhecê-lo. Ainda em João capítulo 14, no verso 24, diz exatamente isso. Olha o que diz o verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. A importância do amor, a importância de viver, a importância de demonstrar isso a cada dia, é algo que precisa ser praticado na nossa vida. Ah, como eu amo o Senhor. Ah, como eu adoro o Senhor. Ah, como é bom estar na casa do Senhor. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Ama mesmo? Quem sabe isso é você. É você e Deus. Qual a sua demonstração que você ama ao Senhor? Quais são o fruto desse relacionamento com Deus de amor? Ele demonstrou esse amor morrendo na cruz por nós.
Ele demonstrou esse amor na prática, às vezes no silêncio. Acusaram tanto Jesus, acusaram tanto ele, e a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Muitas pessoas querem ser como Jesus e sempre falam: eu quero ser o leão é forte, não sei o quê, mas ninguém quer ser cordeiro, ninguém quer ser crucificado, ninguém quer sofrer. Mas quando nós amamos a Deus verdadeiramente, em qualquer circunstância, nosso amor não muda, pelo contrário, precisa aumentar cada vez mais, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. No dia de ontem, na leitura do livro, quando você fala ali sobre os nomes de Deus, que se referem às experiências com Deus, é muita coisa. São 2 páginas com letras pequenas dos 2 lados. Tantas coisas, não consegui chegar nem à metade. Porque nós fomos motivados a falar ali que nós amamos a Deus pelo que Ele é. E ali é uma lista infinita do nome de Deus. Eu não consegui chegar à metade. Porque eu me senti tão indigno diante de um Deus todo-poderoso que me amou tanto e eu demonstro tão pouco quanto eu amo. Tantas coisas que Ele revela que Ele é, e Ele se revela através da nossa experiência. Se revelou para os profetas, e cada experiência dele Ele se revelou. Ele é minha bandeira, Ele é o meu sustentador, Ele é meu protetor, Ele é a minha paz. E cada experiência é uma revelação de quem Deus é. E aí eu me senti tão pequeno diante da grandiosidade do amor de Deus. E eu sempre peço a Deus que nos ajude a amá-lo acima de todas as coisas, de priorizá-lo na nossa vida, de renunciar. Infelizmente, vivemos num tempo de esfriamento tão grande. Talvez essas coisas do mundo não me chamam tanto atenção quanto ver o esfriamento daqueles que dizem amar a Deus, mas não demonstram. Amar a Deus é renunciar, amar a Deus é viver, é demonstrar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, quer falar do seu amor, quer cuidar das pessoas, quer discipular, quer servir ao Senhor, quer demonstrar esse amor nas atitudes, porque Deus, Ele tomou a iniciativa, Ele veio até nós. E nós precisamos também começar a tomar iniciativas de demonstração de amor a Deus. É por isso que a nossa missão está ali. O nosso amor por Deus nos dará a visão para buscarmos a união e o crescimento. Porque o amor a Deus é a base da vida cristã. E isso é adoração. Isso é reconhecimento que só Ele, somente Ele, deve ser exaltado. Que Ele merece toda a nossa adoração. Ele merece toda a nossa pureza, de buscar viver uma vida pura diante do Senhor. Ele merece todo o nosso esforço, não é sacrifício, mas é alegria, é esforçar a fazer o melhor para Deus, é revelar o quanto nós o amamos com atitudes, com palavras, com gestos. Quando vivemos num mundo onde hoje milhares de pessoas estão ali, reconhecendo tantas coisas, mas não reconhece o principal, que é amado por Deus, de todos nós, sem exceção. Você que está aqui, você que está em casa, a humanidade, ela experimentou o que é amor, é através de Jesus. Não há outro. Pode ser bonzinho, pode ser popular, pode ser famoso, pode ter nome, pode dar esmolas, pode dar cesta básica, pode fazer tudo, pode construir casa, pode fazer tudo. Mas quem deu a vida por amor para a vida eterna foi Jesus. E Ele chamou, nos designou para darmos frutos e frutos de amor. Porque quando nós fazemos para o Senhor sem amor, a gente desiste no caminho, porque a gente quer receber elogio, a gente quer ser mencionado. Nosso nome precisa, muitos querem que o nome esteja ali, não é? Nas paredes, nas placas, e aí as pessoas desistem. E muitos ainda, quando demonstram que amam, que fazem sem amar a Deus, e parece alguém para ajudar,
ele fica aborrecido, ele bota para fora, porque não, é ele, não é Deus na sua vida. É a oportunidade que ele tem de revelar a você que ele é poderoso, ele pode te usar, ele pode usar a pessoa que está ao seu lado. E como nós precisamos demonstrar mais amor a Deus, como nós precisamos revelar que nós amamos a Deus com atitudes. O escriba, reconhecendo aqui as palavras do Senhor, ele diz claramente, no verso 32, muito bem, mestre. Talvez você conheça ali a nossa missão e a nossa visão, talvez vocês até concordem, muito bem, que legal, muito bom. Com verdade, o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dEle, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças, amar o próximo a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos, sacrifício. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E preste atenção mais embaixo, e ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus, porque Ele é suficiente. O amor é suficiente. O amor é a base do nosso trabalho. O amor é a base do que fazemos. É poder fazer, talvez, como não é uma rua de mão única, mas Deus quer também que nós o amamos com atitudes, com gestos. E muitas vezes até quietos, sem palavra alguma. É revelar, é demonstrar, é fazer para o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, olhe ao Senhor. O nosso amor por Deus nos dará visão para buscarmos a união e o crescimento. O Evangelho de João deixa bem claro essas palavras lindas de Jesus. João 14, no verso 21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E olha que coisa linda, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós temos orado pedindo sempre, Senhor, manifeste a Tua glória no meio da Tua igreja, manifeste a Tua glória no meio de nós. Mas se nós não amarmos a Ele, se nós não guardarmos a Sua palavra, não vai acontecer nada, absolutamente nada. Por isso Jesus deixa bem claro, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele pratica, esse é o que me ama. Ele me dá importância, Ele me dá valor. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Desde que Deus se manifeste na sua vida nessa noite, ame-o acima de todas as coisas. Busque ter uma intimidade, um relacionamento profundo com Deus. Amar é obedecer. Como nós falamos, a pessoa não pode crer em Deus se não o amar. E não pode amá-lo sem conhecê-lo. Porque quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Ame a Deus acima de todas as coisas. Coloque em prática, viva esse amor. Não viva um amor medíocre, que até escandaliza ao Senhor, mas demonstra um amor com a vida, com atitudes. Faça valer a pena o amor de Deus na sua vida. De que forma? Amando-o também, acima de todas as coisas. E aí depois a gente vai estudar o outro ponto. Só vamos amar o próximo quando a gente amar a Deus acima de todas as coisas.